Estamos de volta aqui com mais um Vida Próspera podcast. Eu, William Carvalho, mais uma vez com vocês. Eu sei que vocês não estão cansados de ver minha cara, tá, gente? Eu sei disso. Eu mais uma vez aqui com você. Seja muito bem-vindo. Você que é... Você tá começando agora a receber o link e não sabe o que tá fazendo, é porque eu conheço fulano de tal, eu tô assistindo e tal. Seja muito bem-vindo, você que é novata ou novato. E você que já é veterano, já tá assistindo desde o início, já assistiu uns 3 aí. Seja muito bem-vindo também, tá? Hoje eu tô com uma convidada aqui muito bacana. Quem acompanha meus stories já deve saber quem é mais ou menos, tá? Vou apresentar ela aqui pra vocês. E não esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar. Curte pro YouTube entender, pro Spotify entender que é relevante esse conteúdo. Você vai comentar porque talvez você vai ter alguma dúvida ou virou alguma chave aí, você vai comentar qual chave que virou, em qual momento que virou, que a minha convidada falou, que eu falei, que você pegou. E compartilhar é para compartilhar conhecimento para as pessoas também, tá? Tanta gente compartilhando fofoca, medo, destruição. Você vai ser a pessoa que vai compartilhar boas novas, esperança. Tá ok? Beleza? Então deixa eu apresentar minha convidada aqui. Minha convidada é... Coloca aí nos comentários antes de eu falar o nome. Consultora de amamentação. Ela tá terminando fonoaudiologia. E ela é a primeira baby planner do Brasil. Vamos ver se você acerta aí, tá? Eu tô aqui com a Débora Araújo. Débora, bate aí. Eu e a Débora, a gente já bateu um papo aqui muito, muito bacana. Vou extrair muita coisa bacana aqui da Débora. Tem ouro aqui, eu vou deixar aí na mão de vocês, tá, Débora? Prazer. Prazer foi todo meu de estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Já te falei aqui antes nos bastidores que eu amo podcast. Então, assim, quem tem podcast pode me chamar que eu vou. Ela já se convidou, gente. Ó, olha aí, já deixou a porta aberta. Débora, todo podcast eu faço... A primeira pergunta é sempre a mesma. Porque eu gosto de conhecer a essência da pessoa, de onde que ela veio e tal. Se eu fosse perguntar para uma amiga sua, mais próxima, quem é Débora Araújo, o que ela diria? Primeiro vamos falar que eu sou brava. A primeira coisa vai ser brava? Mas não parece. Não parece. Que eu sou brava e que eu sou corajosa. Legal. E realmente eu sou brava e corajosa. Brava e corajosa? Tem a ver. Tem a ver. Burra a cara e vai. Legal, legal. Mas e você? Quem você se diz ser? Eu sou uma pessoa sonhadora. Eu sou do plano das ideias. A minha cabeça não para, eu tenho ideia o tempo inteiro, eu tenho ideia para mim, eu tenho ideia para... isso daqui fulano podia fazer, nossa, isso aqui é legal. Eu sou essa pessoa do sonho, das ideias. E eu acho que por conta disso que eu tô tão à frente do meu tempo nessa questão da profissão, né? O que é baby planner? Como você vai ser uma baby planner? O que é isso? De onde que isso surgiu? Foi por conta dessas minhas ideias que vão vindo, né? A consultoria de amamentação é uma profissão que ainda não é nem regulamentada, né? E eu já sou consultora de amamentação há mais de 10 anos. Caramba, mas isso veio da sua família? Alguém... Eu venho de uma família de empreendedores, né? De professores e de empreendedores. Legal. Né? A minha avó era professora e ela era empreendedora, né? A minha avó é a dona Elce, que fundou a Senec, Colégio Senec. Que bacana. A minha mãe também era professora e depois, com a gente criança, ela montou uma marca de laços. É a minha mãe que fazia os laços da Xuxa nos anos 80. Que legal. Então, eu acho que essa questão de empreender em questões que as pessoas não estão ainda muito acostumadas, vem um pouco disso também. Eu acho que está no sangue, né? Com certeza, com certeza. O ambiente transforma bem também, né? Embora, assim, eu tenha perdido a minha mãe, meus avós nova, eu acho que de ver, sei lá, não sei, eu acho que isso está em mim. Se eu pensar, eu já trabalhei no serviço público, foi legal e tudo, mas eu pensando, gente, já pensou uma pessoa passa num concurso, fica 30 anos trabalhando, fazendo a mesma coisa todo dia, eu acho que eu ia morrer. Eu talvez nem goste, né? Talvez nem goste. Mas é o perfil, né? A pessoa fala assim, não, eu preciso ter aquele, no final do mês, aquela segurança, tudo certinho. E eu gosto de viver perigosamente. Você já deixou claro aqui pra gente. Já deixou claro aqui pra gente. É bem curioso, porque assim, você falou
com a sua família de empreendedores e professores, e você faz as duas coisas em uma, né? Sim. Eu sempre brinco que eu falo assim, quem é a sua irmã? Minha irmã é professora. Minha irmã é professora desde os 17 anos. Daqui a pouco minha irmã está aposentando. Né? Porque professor, assim, começa a trabalhar muito cedo, né? Eu falo assim, e toda a vocação da minha avó de professora, da minha mãe, foi tudo para ela. Aí outro dia eu estava pensando, eu falei assim, gente, não foi, porque de uma certa forma eu também ensino. Exatamente. Eu não sou uma professora de sala de aula, mas eu sou uma pessoa que estou o tempo todo ensinando, porque o meu trabalho, além de auxiliar, é ensinar. Exatamente. Também. Conduzir, informar, Exatamente. ensinar. E isso é legal, porque o que você faz, eu nunca tinha pesquisado. Vou ser bem honesto para você. Eu nunca tinha pesquisado até me falarem sobre você. E quando eu comecei a pesquisar, eu olhei e falei assim, cara, mas isso daqui que essa moça faz, eu chamei de moça. Isso daqui, que bom. Isso daqui que essa moça faz é bem interessante porque é algo que nunca vai acabar. Não. O que você faz nunca vai acabar. Porque sempre vai ter mulheres, sempre vai ter gestantes, nunca vai acabar. Então, é algo que é perpétuo. É verdade. É perpétuo, é algo que você faz sabendo que você sempre vai ter pessoas para ajudar, sempre vai ter pessoas para auxiliar, não somente a mulher também, porque isso é legal, tá, gente? A minha esposa comprou o curso da Débora e eu que ficava com a minha esposa, você comprou? Você comprou? Você comprou? Porque não é só a mulher. Claro que a mulher geralmente vai estar mais interessada, mas isso também vai ajudar o homem. Sim, O marido, o pai da criança e tal, também vai ajudar, concorda? Aqui, não só ajudar, mas a importância deles vivenciarem isso juntos. Sim. Né? Hoje em dia a gente escuta muito, você tá grávido. Eu falei assim, você tá grávido, você vai ser pai, né? Porque graças a Deus, né, esse conceito do homem provedor e a mulher, a dona, a mãe que educa, tá melhorando. E hoje em dia está seguindo todo mundo junto. Então, vivenciar esse momento, né, de maternidade, de paternidade, é muito novo para todo mundo, para a família toda. Né? Igual, quando você fala assim, antes de me falarem de você, eu nunca pesquisei. Óbvio, a gente nunca vai pesquisar sobre isso sem a gente estar nesse universo. Então, como que a gente entra nesse universo? Quando a gente começa a pensar, né, em formar uma família, ou alguém próximo a gente vivenciou, e aí eu conheci aquele trabalho, né, eu conheci sobre essa área, porque alguém que está ali do meu lado está vivenciando, mas fora isso, não. Né? Não, e é importante, porque eu me colocando ali como pai, eu acredito que vai ter momentos que eu não vou poder fazer nada, mas vou poder pensar de uma forma melhor. Sim. Porque nem sempre é o fazer que vai ajudar. Às vezes entender também vai ajudar. Sim. E como você falou, o esposo, seja o esposo ou o pai da criança, porque às vezes não são casados, né? Não estão juntos. Mas ele está presente ali. Eu não fiz seu curso ainda, mas eu já vi que é muito bom. Ele vai entender que vai ter momentos que ele vai poder colocar a mão na massa, vai ter momentos que a esposa dele ou a mãe do filho dele vai passar por algum momento que, se ele não tivesse aprendido qual é o ponto daquele momento, por que ela está se sentindo daquela forma, por que ela está daquele jeito, às vezes ele vai tomar atitudes que são desnecessárias, atitudes erradas naquele momento, e aí fica algo meio que incompreensível ou muito bruto, e não é assim exatamente. Eu já pesquisei, já vi que vai ter uma montanha russa, né? Uma montanha russa. Eu falei, cara, eu vou na Débora para eu descobrir qual montanha russa são essas, porque já que eu tô no carrinho, então eu vou brincar. Senão eu vou ficar chorando, e o carrinho não vai parar. Então, vamos ver como que funciona isso. O puerpério, né? Vivenciar a maternidade, a paternidade, eu falo assim, a parentalidade, né? Porque às vezes você vai vivenciar aquilo ali, nem é teu filho de sangue, né? E você vai vivenciar aquilo ali também. Legal. Muda tudo na vida da gente. Né? E eu sempre brinco, William, a gente se prepara para tudo. Até
para o final de semana. O que nós vamos fazer final de semana? Vamos comprar uma coisa diferente para comer? Isso lá na quarta-feira. Vamos assistir. A gente vai assistir alguma coisa na TV ou vai viajar. A gente não está sempre se planejando para tudo. Tudo que a gente vai fazer, a gente se planeja. Sim. Só que quando a gente pensa na parentalidade, né, na maternidade, na paternidade, a gente pensa que a gente tem que se planejar só por conta das coisas materiais. Porque é muito caro ter filho. Né? Então, eu tenho que comprar um berço, eu tenho que reformar o quarto, né? Eu tenho um enxoval inteiro para comprar. A gente pensa nessas coisas práticas e materiais. Sim. Só que a gente esquece do mais importante, né? Porque os bebês, eles não estão preocupados com o berço, com o carrinho, com o quarto, com a roupa que a gente vai comprar. Eles estão preocupados, não porque eles não estão preocupados, né? Eles precisam da gente. Legal. Né? E eu vejo o tempo inteiro, William, muitas famílias despreparadas. Ontem mesmo, a gente lá no espaço, a gente conversa muito sobre os casos, né, que a gente atende e que muitas vezes são pacientes incomuns entre nós, profissionais, do quão despreparado muitas vezes as famílias estão. E só sofrem por conta disso. E às vezes nem sabem, né, Débora? Tem aquelas famílias que, por não saber nada, não sofrem nada, né? Porque, tipo assim, não consegue nem enxergar aquela dificuldade. Exatamente. Mas a grande maioria tá tão bombardeado de informação, como a gente estava falando antes também, é o tempo inteiro. Você ficou grávida aí com a sua esposa, só aparece isso para você na internet, não é? Só aparece isso. Então, cada hora vem um especialista, fala sobre uma coisa, uma outra pessoa vem e fala sobre outra coisa. Você é bombardeado o tempo inteiro. Então, você acha que você sabe alguma coisa. Exatamente. Você acha que você está preparado, porque você está lendo sobre isso o tempo todo. Exatamente. Conteúdos soltos, né? Tá tudo solto aí o tempo todo. Mas na hora que a prática vai acontecer, a gente cai do cavalo. Por quê? Porque a gente não se preparou realmente para aquilo ali. E essa parte, né, psicológica que você está falando é muito importante. Você, enquanto pai, você tem que saber a hora que você vai, a hora que você vai recuar. Né? Você também vai ter que criar o seu vínculo. Como que isso vai se dar? Legal. Né? Começar a pensar sobre essas coisas. Então, eu vejo, enquanto consultora de amamentação, muitas famílias perdendo a amamentação porque acham que entendem o que está acontecendo, aí procuram um monte de coisas para fazer, gastam um monte de dinheiro. Desnecessariamente. E às vezes chegam para mim e falam, nossa, você é minha última esperança. Aí eu falo assim, pois é, mas eu devia ser a primeira. Não falei que eu sou brava? Não falei que eu sou brava? Muito bom. Eu não devia ser sua última opção. Eu deveria ter sido a primeira. Por quê? Porque as coisas têm que ser pensadas antes. Eu tenho que estar preparado para vivenciar aquilo ali. E mesmo a gente estando, e aí eu vou tirar da minha experiência, né? Claro que a minha experiência não é evidência científica, né? Mas o que eu vivenciei. Eu fui uma pessoa lá dos primórdios da internet. Não tinha rede social na minha época. A rede social da minha época eram listas de discussão no Yahoo. Eram grupos que tinham ali dentro. Nem deve existir, mas eu acho que o Yahoo nem existe mais, né? Eu acho que existe. E tinham temas. Né? Então, tipo um fórum. Eram fóruns, exatamente. As listas de discussões. Aí dentro de um fórum tinham vários tipos de lista de discussão. Aquilo ali era a nossa rede social. E quando eu decidi que eu queria ser mãe, né, que o relógio biológico deu aquela tocada, eu comecei a pensar que estava demorando muito para eu engravidar. E eu comecei a entrar nessas listas, nesses fóruns de discussões, né, de tentantes. E fui me apaixonando por esse universo. Quanto mais eu lia, mais eu ficava enlouquecida com aquilo ali. Mas enlouquecida em que sentido? De apaixonada por tudo legal. aquilo ali, sabe? Era tudo muito legal. E por conta disso, eu acabei me preparando para vivenciar a maternidade, para vivenciar o meu parto do jeito que eu queria, para vivenciar a amamentação. Então, e eu mesmo amamentando, sabendo de tudo que eu tinha
aprendido ali, lido, essas informações que hoje é muito maior o volume, que era bem menor naquela época, foi difícil. E aí eu fico pensando, cara, e aquelas pessoas que não se preparam? E aí é hoje no consultório, né, que a gente vê um volume maior de famílias, você vê que realmente muitas famílias estão muito despreparadas para vivenciar aquilo ali. E é um investimento que a pessoa faz para a vida toda. Para a vida toda. Para a vida toda. Porque eu converso muito isso com um aluno, com um mentorado. Falo, uma coisa é você investir em algo que vai acabar com o tempo. Outra coisa é você investir o dinheiro que for, a quantidade de dinheiro que for, mas para algo que vai durar a sua vida toda. Porque algumas pessoas falam, eu só quero ter um filho. E às vezes tem 2, 3. E não se trata de toda vez que eu só vou fazer um curso, eu só vou me procurar informação quando eu tiver um filho. Não, é o que você falou. Você já teve seu filho, você procurou informação, você também pode ser um canal de informação para uma outra pessoa. Talvez até uma indicação, né? Como nos bastidores aqui estava acontecendo isso. Eu indiquei você, Débora, para minha colega e tal. Eu não tenho filho, mas eu indiquei você para uma colega que tem filho. Então isso é muito importante também. É ter informação e poder indicar, ou poder passar informação para a pessoa. E não só do profissional, mas para você saber o seu papel ali, né? Eu falo muito de rede de apoio, né? A gente precisa de rede de apoio para tudo, né? Para tudo, a gente precisa das pessoas, né? A gente vai precisar do outro sempre, né? Só que a rede de apoio, ela tem que saber qual é o papel dela. Exatamente. Né? Então, isso tudo, essa preparação é para tudo na vida, né? É fundamental. Só que eu acho que a gente está vivendo muito esse boom, né? De informações soltas que a gente acha que sabe, a gente acha que é especialista em tudo, né? Eu sou especialista, eu leio muito sobre isso, então eu virei especialista. Eu leio muito sobre aquilo, eu virei especialista. E não é assim. Não é assim. Não é assim. Você pode entender um pouco de alguma coisa, pode aprender um pouco de alguma coisa, mas só vai aprender mesmo ali no ambiente certo, com a pessoa certa. Eu falo muito isso, Débora. Eu falo, eu vou pedir conselho, mas para quem? Porque qualquer um te dá conselho à torta e à direita, é só você perguntar. Cada um vai te dar um conselho baseado naquilo que ele viveu ou naquilo que ele acha. Isso aí, na vivência dele. E não naquilo que ele sabe. São coisas completamente diferentes. E quando você fala assim, a sua profissão vai existir sempre, né? Porque a humanidade não vai acabar, vai ter sempre gente nascendo, né? Só que as pessoas ainda não entenderam, por ser uma coisa nova e por antigamente não existir, né? Nossa, mas na minha época não tinha isso, né? Que acham que sabem alguma coisa sobre aquilo ali. Então, assim, de médico e louco todo mundo tem um pouco, de consultora de amamentação todo mundo tem um pouco também, porque todo mundo tem um palpite. Não, porque eu fiz assim, porque eu fiz assado, porque é assim, assim, assim. Não pode roubar tal, não, pode sim. Não pode colocar isso, não, pode sim. Exatamente, mas é o quê? Baseado nas suas vivências pessoais, e isso não é ciência, né? A gente vai precisar fazer um caminho ainda, percorrer esse caminho para mostrar que a amamentação é ciência. Né? Então, quem entende de medicina é um médico, quem entende de psicologia é o psicólogo, quem entende de amamentação é o consultor de amamentação. Top, muito bom, muito bom. E me diz uma coisa, antes da gente entrar sobre as mamães, sobre a amamentação em si, qualquer pessoa que empreende, a gente sabe que passa por desafios. Na verdade, qualquer ser humano passa por desafios, né? O tempo todo. Mas qual que foi um desafio, claro, se você quiser e puder contar, um desafio que, quando ele te pegou, você falou assim, gente, será que daqui eu passo? Será que daqui eu consigo? Será que eu vou, não vou, vai me vencer? Teve algum desafio assim, que aconteceu na sua vida como empreendedor ou enquanto você estava se especializando? Teve algum desafio assim? Todo dia. Todo dia. Muito bom. Conta um pra gente assim que às vezes te pega de jeito assim. Tem algum em mente? Nossa, eu acho assim, quando a gente fala em empreender, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem, quem empreende do zero, sem ninguém por trás, né, é o financeiro.
né? Porque uma coisa é você empreender tendo alguém por trás. Sim. Né? Injetando dinheiro, ou você ter uma reserva. Construir uma reserva ao longo da minha vida e vou empreender. É uma né? certa segurança, né? Agora, margem quando de você erro. empreende meio que assim, no vamos que vamos, que também não está certo, né? Uhum. Eu tô indo contra mim mesma na questão do planejamento, né? Mas eu me planejei para empreender, Sim. né? Só que com pouquíssimos recursos. Então, essa parte de você não ter fôlego financeiro é o que mais te prende, me pega assim de jeito desde que eu comecei. Porque eu comecei como consultora de amamentação, assim, ó. Vou. É o que você falou da coragem, né? O que precisa? Eu não preciso fazer um curso. Vou fazer esse aqui, que é o que o meu dinheiro dá para pagar. Era um bom? Não era o bom. Mas eu tenho que começar de algum lugar. Sim, legal. Fiz. Agora eu tenho que apresentar o meu trabalho, né? Mas eu não tenho dinheiro para pagar um designer, para fazer folheto e cartão. Mas eu sei mexer no PowerPoint. Então, eu vou fazer uma apresentação no PowerPoint e vou imprimir lá na casa do estudante. Encadernar. E vou bater na porta dos profissionais para falar, eu sou consultora de amamentação, meu trabalho é esse, eu faço assim. Assim que a gente vai. E foi desenvolvendo. E vai fazendo. Eu falei isso ontem. Ontem eu gravei vídeo meu aqui. E eu falei, a Júlia estava até aqui com a gente. E eu falei sobre isso. Eu falei, não espera chegar lá no final ou lá no topo. Dá só um passinho só. É o que você falou. Eu não tinha isso, eu não tinha aquilo, não tinha aquilo. O que eu tenho? São as perguntas certas que eu falo. Não fico se fazendo pergunta errada, o que eu não tenho, o que eu não posso, porque sempre eu não consigo. Sempre vai faltar alguma coisa. E o cérebro, gente, escuta isso daqui. O seu cérebro, ele sempre vai dar um jeito de te arrumar uma resposta. Sempre. Só que ele só arruma a resposta baseada na pergunta que você faz. Então, se você faz, se você faz uma pergunta, por que eu não consigo, ele vai achar a resposta rapidinho para você. Você não consegue porque você não se formou. Você não consegue porque você mora em um lugar que não te facilita. Ele vai te dar uma resposta maravilhosa. Aí sabe o que acontece? Você acredita nisso. Aí você não se move. Começa a fazer perguntas certas, igual a Débora fez. O que eu tenho? Por onde que eu posso começar? É isso que vira o jogo. Porque aí o seu cérebro também vai te dar uma resposta. Você pode começar aqui. Pode fazer desse jeito aqui. E é muito rápido que acontece isso no nosso cérebro. E aí eu comecei. Bati na porta. Aí, uma das primeiras pessoas que abriu a porta para mim foi a Érica, pediatra. Ela tinha acabado de se formar. Nossa, mas muito legal. Não sei o que lá. A irmã dela foi uma das minhas primeiras clientes. Legal. E conforme eu ia atendendo, eu ia tendo dificuldades. Alguma coisa eu sabia, outra... Opa, isso aqui eu não sei. Eu quero continuar fazendo isso. Então tem que aprender isso aqui. Aí então vou lá e vou buscar outro curso para aprender aquilo ali. Bacana. Aí eu ia atendendo. Uma aqui, outra lá. Isso daqui eu senti dificuldade. Mas quem ensina sobre isso aqui? Então eu vou lá e vou buscar. E aí eu me formei com as maiores referências do Brasil que existem na área, né? Que são poucas. Né? Hoje, com a internet, agora tem mais um monte de gente fazendo isso, mas na época não tinha. E assim eu fui fazendo. Aí eu lembro que a minha primeira formação boa mesmo, né? Com a Bianca, eu falei assim, gente, eu tenho que fazer esse curso, eu preciso fazer esse curso, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer para fazer isso? Aí meu atual marido, tinha começado a namorar. Ele, não, eu te impresso, não paguei até hoje. Tá pendurado. Tá pendurado. Não paguei ele até hoje. Aí fui, minha amiga morando no Rio, vou ficar na sua casa tantos dias de curso, e assim a gente vai fazendo. Então, assim, o maior desafio, né, dentre tantos de empreender, de viver, né, assim, que eu acho que a gente que está no começo enfrenta é o financeiro. E outro dia eu falei sobre isso. Se você pensar em empreender para ganhar dinheiro, se o seu objetivo principal de empreender é ganhar dinheiro, não empreende. Vai dar ruim. Não empreende por quê? Porque o primeiro... Para mim, tá? Eu penso desse jeito. O que tem que te mover para empreender é um propósito.
Porque é o propósito que vai fazer você enfrentar todas essas dificuldades. Exatamente. Né? Porque se você não tem um propósito, você fala assim, poxa, mas tem 2 anos que eu estou empreendendo, não consigo tirar R$1. O que eu vou ficar fazendo aqui? Aí desanima. Ou começa a dar muito certo, ganha muito dinheiro, aí também para, porque agora eu já ganhei muito dinheiro. Exatamente. Pá, para que eu vou continuar ali? O meu objetivo era ganhar dinheiro, já ganhei, acabou. Exatamente. Muito, muito, muito bom. Vocês pegaram isso daí, né, gente? Muito bom. E me fala uma coisa, entrando na área da mamãe agora. E do papai também. Eu já ouvi falar... Meninos, eu estou representando vocês aqui. Eu já ouvi falar que tem mulheres, eu não sei se é mulheres ou hormônios, não sei, que tem dificuldade de produzir o leite. Nessas situações, o que a mamãe pode fazer? Como que lida com essa situação? No caso da mamãe. Então, vamos lá, William. A baixa produção de leite, ela é real e ela existe. Mas não da maneira que a gente vê acontecer. Muito bom. Né? O que a gente vê no dia a dia? Eu tive dificuldade para amamentar. Por quê? Eu tinha pouco leite. Será que você tinha pouco leite mesmo? Bom, já me pegou aqui. Será? Eu tinha pouco leite. Por quê? Porque o meu bebê mamava, não dormia. Chorava pra caramba. Gente, bebê não dorme nem e só chora. É deles. Sinto te informar. Né? Óbvio que a gente está falando aqui no macro, né? Sim. Porque as pessoas acreditam que não dormir é não dormir 6, 8 horas. Sim, o bebê dorme 2 horas. Acorda. 2h30, acorda e mama. O bebê chora. Gente, bebê chora. Você fala, né? Eu falo. O bebê, como que ele vai se comunicar com a gente? A forma de pedir, né? Com o olhar. Ele nem sabe que ele nasceu, então ele vai chorar. Então, ele vai chorar de fome, ele vai chorar porque ele tá com calor, ele vai chorar porque ele tá com frio, ele vai chorar porque a roupa tá apertada, porque a meia tá apertando o pé, porque ele tá com vontade de fazer cocô e não sabe fazer cocô. O bebê não sabe fazer cocô. Mas tudo cai na conta da amamentação. Então, isso que eu ia te perguntar agora. Sem querer te cortar, mas já te cortando. Isso que eu ia te perguntar agora. A amamentação influencia nisso. Porque, assim, você disse que nem sempre é amamentação. Aliás, nem sempre a pessoa acha que tá com pouco leite, mas não tá. Essas falsas percepções de eu tô com pouco leite é porque a pessoa acha que é porque o bebê não tá dormindo o tanto que ela acha que deveria dormir, ela acha que não tá sustentando, é Sim. isso? A gente tem 2 principais causas de desmame precoce. O que é considerado desmame precoce? É o desmame que acontece nos primeiros meses de vida do bebê. Tá? Todo desmame que acontece antes de 1 ano, ele é precoce. 1 ano existe a produção de leite? Não, existe produção de leite enquanto tiver gente mamando. Então, se ele quiser... a literatura mostra que o desmame natural, né, sem nenhum tipo de interferência, ele acontece entre os 3 e os 7 anos. É verdade. Já ouvi falar que tem gente que mama até os 6 anos, 5 anos. É verdade. O desmame natural mesmo, né, que está descrito na literatura. Ele vai acontecer entre os 3 e os 7 anos, tá? Agora, um desmame que acontece antes de 1 ano de idade, que é o período mínimo de amamentação, no sentido de que o leite é o principal alimento do bebê, o que acontece antes de 1 ano é precoce. Entendi. Tá? Então, quando a gente vê essas mulheres relatando que tiveram pouco leite, que pararam de amamentar porque tinham um pouco leite, e aí você vai pesquisar aquilo ali, estão relacionados, na grande maioria, com dor, com lesões da mama
e com a percepção real ou imaginária de pouco leite. Então, uma das duas principais causas de desmame precoce é imaginar que tem pouco leite ou realmente ter. Só que a proporção de imaginar que tem é muito maior do que ter pouco leite. E o que acontece? Por conta da falsa percepção que eu tenho do comportamento do recém-nascido, porque eu não estou preparada para aquele comportamento. O que é fisiológico de um recém-nascido, eu não estou preparada para aquilo ali. Então, acaba caindo tudo na conta da amamentação. Então, se o bebê não dorme, ele não dorme porque ele está com fome, mas eu amamentei, então ele está com fome, ou meu leite é fraco, ou eu tenho pouco leite. Se o bebê não chora, aí não para de chorar, não para de chorar, não para de chorar. Vou lá, compro uma fórmula, dou na mamadeira, ele parou de chorar. Eu tenho certeza que eu tenho pouco leite. É como se fosse uma comprovação errada, mas... Exatamente. E aí eu começo, eu dou meu peito e dou a mamadeira, dou meu peito, dou a mamadeira, dou meu peito, dou a mamadeira, e daqui a pouco eu não tenho mais leite, realmente. Por quê? Porque a forma que o bebê vai sugar a mamadeira é diferente da forma que ele suga o meu peito. Geralmente, o que eu vou dar na mamadeira, eu vou dar num volume muito maior do que ele mamaria, porque ali ele é um receptor passivo da alimentação. É igual quando a gente come sem pensar. Nossa, quando eu saio dali, eu tô até estufada. Mas quando eu como devagar, olhando para minha comida, pensando, eu vou comer muito menos. Sim. E vai sustentar da mesma forma. Exatamente. Então, o que a gente vê na grande maioria das vezes são percepções erradas e manejo inadequado de amamentação. O que é isso? O bebê que você acha que está mamando e não está. Fale-me um pouco mais sobre isso. Você vai estar lá no curso, você vai aprender. Eu vou aprender. Né? Mas vamos lá. Resumidamente, Débora. Sugar é uma coisa. Ordenhar a mama, né? Tirar o leite dali de dentro é outra completamente diferente. Sugar é a parte do bebê. E o bebê também vai ordenhar a mama com a sucção. Exatamente. Só que sugar é uma coisa. E mamar, né? Tirar o leite dessa mama é outra completamente diferente. Sugar é reflexo. Reflexo primitivo. Presente lá dentro da barriga. Sim. Tá? Eu posso achar que o bebê está ali mamando e ele está só sugando. Uau! Pegaram essa daí, né? Isso pode levar a baixa produção de leite. Porque aí, no caso, ele vai sugar o leite. Ele está sugando o peito, mas não necessariamente ele está ordenhando aquela mama. E para eu ter uma produção de leite ativa, eu preciso ter leite saindo. E aquele bebê que está mamando mal, ele está recebendo pouco leite, não porque eu tenho pouco leite, mas porque ele está extraindo pouco leite. Entendi. E aí não estimula. E aí ele extraindo pouco leite, não vai estimular na quantidade adequada e aos poucos eu vou realmente diminuir essa produção de leite. E aí é manejo inadequado. Por quê? Porque eu achei que eu estava mamando bem e aí eu vou lá no pediatra, o bebê não ganhou peso, o que o pediatra faz? Desculpem, tá, pediatras? Não estou falando mal de vocês, não, mas vocês deveriam, em vez de prescrever uma fórmula, prescrever uma consultora de amamentação. Exatamente. Eu vou lá, meu bebê não ganhou peso. Não ganhou peso por quê? O pediatra vai lá fazer o exame clínico, né? Vai revirar aquele bebê de cabeça para baixo. Só que o bebê precisa ganhar peso, né? O bebê, a gente não pode ter um bebê perdendo peso o tempo todo. A gente precisa ter um ganho mínimo de peso. Tá relacionado à amamentação. Então vamos lá. Você compra esse leite aqui, oferece depois do seu peito. E aí, mais uma amamentação vai embora também. Caramba, é muito mais sério do que encontra na internet. 80% das mulheres vão ter dificuldades para amamentar. 80%. São 8 em cada 10. Essa dificuldade é baseada em quê? Dificuldade técnica. Pode estar relacionado a alterações orofaciais do bebê. Pode estar relacionado a questões hormonais da mãe. A gente tem muitos fatores que podem impactar a amamentação. Eu sempre costumo falar que o olhar da amamentação, claro que a gente tem esse amplo, né? Que a gente fala na internet, que a gente fala nos cursos, a gente dá o parâmetro geral de como as coisas funcionam. Sim. Mas é no 1 a 1, no individual, que você vai entender cada caso. E dentro daquele individual é uma montagem de quebra-cabeça.
né? Então, eu tenho uma família que está com uma queixa, por exemplo, de lesão mamária, que é o que a gente costuma ver com mais facilidade, né? Em maior quantidade. Então, tá com lesão mamária. Aí a gente escuta que não, é assim mesmo, no começo machuca, depois melhora. Não, gente. Se está machucando, tem alguma coisa errada. Não deveria machucar. Não deveria machucar. Pode ser uma coisa simples? Pode ser uma coisa simples. Como, por exemplo, posicionar melhor o bebê. Olha que legal. Mas pode ser uma coisa mais complexa, como uma hipoplasia mamária, por exemplo. Que é realmente uma condição que eu não desenvolvo as glândulas mamárias totalmente, então eu vou produzir leite em menor quantidade, porque eu não tenho quantidade de glândulas suficiente, e muitas vezes eu posso fazer uma lesão ali, por quê? Porque o bebê aperta tanto aquilo ali para tentar tirar um leite que não tem na quantidade que ele precisa, que ele machuca a mãe. Caramba. Débora, hipoplasia mamária é comum? Não, não é. Você já atendeu casos? Já. Pelo menos uns 5 em 10 anos. É pouco. Perfeito. Né? Então, assim, a gente só consegue entender o que está acontecendo com cada família olhando aquilo ali. Então, você vai olhar o quê? Você vai olhar a mãe. Todo o histórico de saúde dela. Desde quando ela estava na adolescência. O histórico da gestação. A gente vai avaliar isso tudo. Vai avaliar a própria anatomia da mama. Tá, avaliei uma parte. Agora nós vamos para o bebê. Vamos avaliar aquele bebê. Como é que foi a gestação dele? Como que ele nasceu? Como foram as primeiras horas depois do nascimento? Tudo uma anamnese. Vamos avaliar essa boquinha. Vamos avaliar essa sucção. Vamos avaliar o corpinho desse bebê. Porque até o posicionamento que o bebê fica dentro do útero pode atrapalhar a amamentação. Uau! Gente, eu falei que era ouro, né? E aí, depois a gente vai avaliar a dupla. Bebê encaixado na mama. Tá, avaliei isso tudo. Tem uma queixa específica. Agora vamos montar o quebra-cabeça e fazer a nossa receita aqui, o nosso plano de ação para tentar reverter essa situação. Sim, sim. Gente, vocês estão gostando? Vocês estão gostando? Eu sei que tá. Quando você falou, a cabeça tá explodindo aqui. Quando você falou essa questão, a gente estava conversando, eu nem lembro, mas foi no bastidores, eu já estava na gravação. Vem muita informação, vem lá do bisavô, né? Quando você falou da dor no peito. Sim. Mas a bisavó, quando deu leite, quando estava amamentando minha avó, ela falou que o peito doía. Aí a minha mãe falou que a minha avó, o peito dela doía. Aí a minha mãe falou que quando eu mamei nela também o peito doía. Então, chega a informação daquela pessoa que é normal, que é o que você falou. Exatamente. É normal, é tranquilo. Minha avó doía, então, é normal isso. Aí conversa com uma amiga, a amiga fala assim, não, mas o meu não dói. Aí ela olha pra amiga como se a amiga fosse o ET. Fala, não, isso não é normal, tem que doer. E quando a gente descobre isso, né, quando a gente pega essas informações de uma especialista que sabe o que está falando, experiência, 10 anos que você falou, né? 10 anos de experiência, eu tô de boca aberta por causa disso. Porque assim, tem um monte de tabu, um monte de mentiras, um monte de paradigmas sobre a amamentação. Sim. Você já expôs um monte, que eu tinha separado a pergunta e já expôs um monte. Tem algum que é mais comum? Você já falou, que é a dor, né, do peito. Tem um outro que é muito comum as pessoas chegarem até você, ou você, com toda essa sua anamnese detalhada, você perceber que, poxa, várias mulheres têm esse problema, essa questão. Tem mais algum assim? Mas você está falando o quê? Em relação a mito ou em relação à dificuldade? Não, a mito. Então, A pessoa chega até você e fala assim, é por causa disso aqui, eu acho que é isso. Você fala, não, isso é mito. Mito. Leite fraco. Leite fraco. Leite fraco não existe. Não existe leite fraco. Existe baixa produção de leite. Agora, leite que é fraco não existe. Já risca aí, gente. Depois dos 6 meses, o leite vira água.
Ah, isso eu já ouvi também. Você já ouviu? Já ouvi. Agora eu vou te perguntar. A vaca, o leite lá da vaca, vira água? Não, com certeza 6 não. meses depois que o bezerro nasceu, o leite virou água? Com certeza não. Por que o nosso vai virar? Total. Vira pedra. Não vira água, não, vira Coca-Cola. É. Né? Então, assim, mas por quê? Porque antigamente não se via amamentação como ciência. Uhum. Nem tinha tanta informação. E nem tinha tanta informação. E a gente tem o maior, digamos, empecilho, entrave, a maior dificuldade que existe para as mulheres continuarem amamentando, para os bebês terem o direito de receber o leite humano, chama-se indústria dos substitutos do leite. Tá assim, ó. Tá? São 53 bilhões investidos só em marketing. Você acha que a lata do leite que vende lá no supermercado é dourada por quê? Exatamente para chamar a atenção. Por quê? Porque o leite humano é considerado o padrão ouro de alimentação. E aí eles fizeram uma lata dourada. É uma comunicação, né? Fórmula deveria ser comprada como antibiótico. Com receita. Ou seja, o último caso. Com receita que fica uma via na farmácia. Eu não podia ter acesso. Né? Então, assim, muitas mulheres vivenciam isso. Se a amamentação não der certo, tem a fórmula. E aí nem se preocupam, né? É muito isso que a gente está falando. Aí não se preocupa procurar um profissional, porque já que eu não estou conseguindo aqui, então eu vou ali e compro alguma coisa. Exatamente. Resolvi meu problema. Resolvi meu problema. E aí hoje a gente não tem uma regulamentação sobre o marketing dessas indústrias em cima da internet. Uhum. Né? A gente tem a lei, a ANBCAL, que é uma norma brasileira que, por exemplo, farmácia, supermercado não pode fazer propaganda, não pode fazer promoção de fórmula, de chupeta, de mamadeira, de nada que vá impactar no aleitamento, na amamentação. Mas a gente não tem sobre a questão da internet. Então, eu tenho uma indústria, vou contratar uma blogueira que está grávida e ela vai fazer propaganda mostrando o dia a dia dela, sem fazer propaganda. E eu tô lá de madrugada amamentando com dificuldade, vejo a blogueira falar que ela usou aquilo ali, que ela fez aquilo lá, e ela resolveu, ou na mesma hora, vou esperar das 8 horas da manhã para mandar o WhatsApp para farmácia. E aí vem um conjunto de dores envolvido, né? Você acha que o seu leite não é suficiente? Seu peito está doendo? Seu filho não dorme? Chora muito? Pronto. Ganhou. Ganhou. Eu tô lá frágil, igual eu te falei. Eu fui aquela pessoa do estudada. Eu lembro exatamente de um dia da minha amamentação. Devia ser por volta dos 4, 5 meses da minha filha. Eu não tinha escovado o dente. Eu não tinha tomado café. Eu estava de camisola, sentada numa poltrona, que inclusive é a mesma poltrona que está no meu consultório hoje, debaixo da janela da sala, e a menina não parava de mamar. Tava só um fiasco lá. Ela não parava de mamar, ela mamava. Eu falei assim, Jesus, eu preciso levantar, preciso de um banheiro para beber água. E eu não tinha rede de apoio, né? Meu marido tinha saído para trabalhar, estava só com ela e a menina não parava de mamar. Se eu sou uma mãe que não estava muito convicta daquilo ali, o que eu ia pensar? Cara, não tenho leite, meu leite é fraco, meu leite não está sustentando essa menina, porque essa menina não sai do peito. E aí eu fiz as contas, falei, hoje é dia tal, não sei o que, ela faz 6 meses, dia 7 de agosto, falta menos de não sei quantos dias para acabar a amamentação exclusiva. Eu já estava contando os dias. Num único dia ali que eu passei perrengue. Uhum. E se eu tô com um celular igual hoje, ali, na mesma hora, eu desisto. Na mesma hora eu desisto. E isso é prejudicial demais, tanto para o bebê, quanto para a pessoa, quanto para a família também. Sim, para todo mundo. E outra coisa, William, nesses anos todos, eu atendi uma única mulher
que me disse assim, eu não quero amamentar, eu não gosto de amamentar, acho minto, duas. Uma, ela não queria amamentar de jeito nenhum. E a outra, ela queria, mas ela achava chato. Então, assim, ela queria tentar pela segunda vez. A primeira vez ela falou que foi horrível, que ela achava um saco, que ela achava chato e machucou. E aí ela ia tentar a segunda para ver. E uma que não queria amamentar. Todas as outras mulheres que eu atendi nesses 10 anos, na grande maioria com muitas dificuldades, todas elas queriam amamentar. E aí sempre fica a frustração. Eu não consegui. E, na realidade, não foi aquela mulher que não conseguiu. Foi todo um entorno que não foi preparado para apoiar essa mulher, para ela, de fato, realizar aquele desejo ali. Pelo menos no início, né? Nem todas vão querer prolongar a amamentação, vão querer amamentar pelo tempo recomendado, né? Mas todas elas, a grande maioria, desde o início, elas querem. Né? É tudo que está em volta que atrapalha. Sim, é o ambiente que a gente estava falando. É o ambiente, a indústria, a internet, é o profissional de saúde que não encaminha, porque às vezes ele acha que ele sabe orientar também. Sim. Não, se no caso, a mãe da gestante acha que sabe orientar, o médico acha que sabe muito mais. Muito mais, velho. Exatamente. Cara, que perigo isso é muito perigoso. Eu vejo assim, quando a minha esposa tá grávida, eu me preocupo muito tanto com ela quanto com a bebê, mas como que eu posso explicar isso? Em conhecimento, eu me preocupo mais comigo. Em conhecimento. Porque eu sei que a minha filha, claro que a gente tem ali o toque, o afeto, o carinho, a atenção que a gente dá pro bebê, a conversa que a gente dá pro bebê, que a gente conversa e tal, eu brinco. Eu sei que existe tudo isso. Mas vai ter momentos como a amamentação que eu não vou poder fazer nada para amamentar o meu bebê. Eu falo que o pai, ele pode fazer tudo, menos de fato amamentar. Sim. Mas na hora da amamentação você pode ajudar, sim, de muitas maneiras. Né? Se antecipando, você sabe que a amamentação dá sede, que a amamentação dá fome. Tá ali do lado se ela tiver com dificuldade, apoiando. Isso. E tem pais que às vezes eu vou atender, que o pai que coloca o bebê no peito da mãe. O pai pega o peito, o pai coloca o bebê, a mãe fica só ali assim. Já atendi vários. Assim, que eu fico assim, gente... Tem um casal que eu atendi que foi muito engraçado. Ela porque queria fazer a consultoria preventiva, me contratou e tudo. E na época, já tem 3 anos isso. Eu fazia nas casas, né? Eu ia na casa. Hoje em dia eu ainda faço atendimento domiciliar, mas o curso, né, a consultoria preventiva, agora eu não faço mais em casa, né? Porque tem tanto material para levar, aquelas coisas, e já está tudo preparado lá. E aí eu ia. Aí eu fui e eram 2 dias de consultoria preventiva, 2 dias de curso. Aí eu fui no primeiro dia, aí estava a família toda. A mãe e o pai do bebê, os avós, a mãe do pai, o pai e a mãe da mãe. Família toda. E mais a moça que trabalhava na casa. Todo mundo para participar. Isso é legal, né? Foi muito legal. E aí eu fiquei lá, sei lá, 3 horas na casa deles, fazendo tudo. Aí no final o pai virou e falou assim: então o próximo encontro eu tenho que te pagar mais aquele valor, né? Eu falei, não, aquele valor ali é para os 3 encontros. O encontro de hoje, o próximo que eu vou vir e o outro quando a bebê nascer. Ele virou e falou assim: mas é muito barato? Eu falei assim, pois é muito barato, mas você não queria que a sua mulher contratasse, né? Aquele jeitinho, né? Não, a gente dá um jeito aqui, a gente resolve aqui. Mas por quê? Porque não tinha dimensão do que aquilo ali ia trazer para a vida dele. Né? E depois daquele dia, no segundo dia, que eu levo lá as mamas, o avental com a mama, ele, não, coloca aqui em mim, eu quero saber como é que faz. Ele mesmo queria colocar a bebê pra... Ele falou assim, se eu pudesse, se tivesse um jeito, eu mesmo queria amamentar. Isso é muito legal, cara, isso é muito bacana. E pra gente finalizar, eu sei que você fez aí na sua casa aí, tá, gente? Pra gente finalizar aqui, Débora.
é muito conhecimento, né, que você passa para um casal, para uma família, porque eu acho isso importante. Quando eu te chamei, quando eu te convidei, eu sabia que ia ser muito conhecimento e informação para todo mundo. É fato, isso é um fato. Só que aconteceu a mesma coisa que esse cara aí. A gente, diferente dele, eu já queria, né? Mas a gente, quando tem esse contato, a gente percebe o quanto é valioso. Não só pela questão da amamentação, mas por todo um contexto. Porque aí você evita vários transtornos, evita vários problemas que não tem nada a ver com a amamentação. Vem de lá, mas não é só lá. Não. Isso é muito importante. E baseado nisso, ou numa questão pessoal, eu sempre finalizo o podcast aqui com os 3 conselhos. Como que funciona? Você vai partir dessa para melhor. E ninguém vai lembrar de você. O que você ensinou, o que você passou, ninguém vai lembrar. Só vão lembrar de 3 conselhos que você deu, mas não vão saber que foi você também. Então esses 3 conselhos vão ficar na humanidade. Quais seriam esses 3 conselhos? Pode ser o pessoal, pode ser de empreendedorismo, pode ser de amamentação. Quais seriam esses 3 conselhos? Nossa senhora, gente, que difícil isso. É dificinho. 3 conselhos que vão ficar para a humanidade. A humanidade, não é para sua família, nem para as meninas, não. Humanidade. Elas vão falar assim, cara, eu já ouvi isso em algum lugar, eu vou colocar em prática. O que seria? Gente, isso daí não estava naquele negócio que você mandou para mim, mas não? estava. A gente tá falando de bebê, de criança, de amamentação, né? Então, eu vou por esse caminho. Então, assim, o primeiro conselho, né? Os bebês têm direito a receber o leite materno. Bom. Muito bom. Leite materno é vida, mas não é vida para agora, não. É pro resto da vida. Muito bom. E o terceiro olhe para seu bebê. Tá querendo pular, não, né? É que eu falei 2 de leite. Pode ser o terceiro, vai no terceiro, então. Olhe para o seu bebê. Que sentido? Olhar. A Observar, gente está sempre preocupado com o que está em volta. Porque eu li, porque eu aprendi, porque isso, que aquilo outro, que tem que fazer, que tem que fazer. Olha para ele. Ele vai te dizer o que ele precisa. E o terceiro, né? Enxoval da amamentação. Você só precisa de 3 coisas. Vai liberar esse segredinho pra gente? Vou. Copo? Não, copo não. Carregador, coletor e consultora. Se tiver os 3, tá show de bola pra amamentar. Muito bom, gente. Eu sei que vocês gostaram. Muito bom, Débora. Bate aí. Muito bom mesmo. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigada. Fiquei muito feliz de te receber aqui. Vou te trazer mais vezes, com certeza, se você quiser. Eu já me convidei. E fala pra gente quais são as suas redes sociais. @personalbebê e espaço personal bebê. O espaço personal bebê é da empresa. Isso. E o personal bebê é o meu como consultora. Como consultora. Perfeito, então. Gente, terminando aqui mais um podcast. Feliz aqui receber a Débora. Escreve aí, assiste de novo, ou escuta, escreve, toma nota, mostra para suas amigas e vai fazer o curso da Débora, tá? Vai fazer o curso da Débora que vai valer a pena. William, mas você nunca foi? Não deu para perceber? Pelo amor de Deus, né? Terminamos aqui mais um podcast. Fica com Deus. Tchau, tchau.